Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tur aqui novamente para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai estar falando sobre dois conceitos novos, né? Que são os conceitos de fatorial e permutação simples nessa primeira parte da aula, que dessa vez eu vou dividir em duas aulas, ok? Então vamos estudar um pouquinho sobre fatorial de um número, né? Então, fatorial, a gente vai motivar esse conceito com o seguinte problema. Ó, de quantas formas se pode dispor 4 pessoas em fila indiana? Isso aqui é um problema de princípio fundamental da contagem, correto? A gente viu aí na aula passada, ó, pelo princípio, né, fundamental da contagem, PFC, temos quantas etapas a gente tem para cumprir nessa tarefa, né? A gente tem 1, 2, 3, 4. Eu vou dispor 4 pessoas aqui em fila indiana, né? E a gente tem alguma restrição? Não foi dada nenhuma restrição, então eu posso distribuir simplesmente, né, onde a gente tem 4 pessoas diferentes, né, em fila indiana. Vamos supor aqui sem repetir, né? Então a gente tem 4 aqui para a primeira posição, gastei 1 aqui, sobram 3, gastei mais 2 ali, sobram 2, e gastei 3 aqui, a gente tem uma opção. E aí a gente usa o princípio fundamental da contagem e a gente vai concluir que isso aqui, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então a gente tem 24 maneiras. E aí onde que eu quero chegar com isso? Ó, observe, né, nos vídeos passados, onde a gente construiu esses conceitos de probabilidade e de análise combinatória, que esse produto aqui ele aparece muito, né? Não sei se vocês perceberam nessa sequência que vai sendo decrescente, né? Do 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, e assim sucessivamente. E na matemática isso vai acontecer muito, né? Nesse estudo que a gente vai fazer, ó. Observe que a gente vai ter muito isso nos nossos exercícios aí, que vai aparecer tipo assim, n menos 1, n menos 2, n menos 3... Aí vou colocar aqui vezes 3 pontinhos até o 3 vezes 2 vezes 1. Esse produtinho aqui vai aparecer demais aí nas nossas contas, né? Onde o n aqui vai ser um número natural, né? Por exemplo, aqui no nosso caso, o n é 4, né? Então seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? A gente sempre vai ter essa sequência decrescente até o 1. Isso aqui, como acontece muito nessa teoria, o pessoal lá no passado resolveu dar um nome especial e desenvolver a teoria aí a partir dessa definição, ok? Que é o que a gente vai estudar hoje, uma das coisas, né? Que é o fatorial de um número, ok? A partir dessa motivação, vamos definir então o conceito de fatorial, ó. Qual que é a definição formal de fatorial? Definição é a seguinte, ó, seja n um número natural, né, ou seja, positivo, inteiro positivo, denota-se o fatorial de n, né, por n exclamação, tá vendo? Ou n fatorial, que se define da seguinte forma, né? A gente vai ler essa notação n exclamação como sendo n fatorial, ou fatorial do número n, né? Como que a gente define esse n fatorial? Ele é essa sequência de produtos de elementos decrescentes, né? Você começa com n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes 3 vezes 2, até chegar no 1. Isso para todo n maior ou igual a 2. Por quê? Quando o n, né, for 1 ou 0, o fatorial do número 1 é 1 e o fatorial de 0 também é 1, isso por definição, tá bom? Eu sei que vai parecer estranho aí para alguns, mas é por definição. Para a teoria fechar e para tudo ficar redondinho, a gente define o zero fatorial como sendo 1, ok? Então, se em alguma divisão aí aparecer o zero fatorial, não é nesse caso, né? A gente sempre fala que não existe divisão por zero, zero real. Mas zero fatorial vai existir a divisão, porque zero fatorial a gente está definindo como sendo o valor 1, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. A partir disso, eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente brincar com essa definição, né? Então, ó, calcule o que é o 3 fatorial. 3 fatorial, pela definição aqui, ele é maior do que 2, né? Maior ou igual a 2. Então, a gente vai usar essa definição. O que seria o 3 fatorial? Ele é 3 vezes 3 menos 1, 2 e 1. Isso dá 3 vezes 2 vezes 1, 6. O número 6. Então, 3 fatorial é igual ao valor numérico 6. O que seria 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Então, para você calcular o fatorial de um número, é só fazer isso, o produto dos seus fatores até chegar no 1, né? Você vai diminuindo 1 a 1 até chegar no 1. E aí a gente chega nesse valor, que 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então dá 24. Ou a gente também, se vocês perceberem, ó, eu poderia também escrever assim, que é um jeito que a gente vai usar bastante nos exercícios, né? Para vocês já ir percebendo as ideias. 4 fatorial, concorda que é a mesma coisa que 3 fatorial? 4 vezes 3 fatorial? Você pode, em vez de chegar até no 1, você pode parar em qualquer elemento e substituir, né, pelo exclamação, que significa fatorial. Né? A gente pode interromper essas multiplicações sucessivas até chegar no 1, até o elemento que eu quiser de forma conveniente, a fim de fazer as minhas contas. Por exemplo, eu sei que 3 fatorial é 6, então eu já posso parar por aqui e fazer 4 vezes 6, 24. Também está certinho, ok? Da mesma forma, eu posso fazer aqui, ó, em vez de fazer 6 fatorial é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Por definição. E fazendo essas continhas aqui, você vai chegar no valor de 720 de cabeça. Ou você pode olhar também que o 6 fatorial ele é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por quê? Porque eu sei que 4 fatorial é 24. E 24 vezes 30, que é 6 vezes 5, vai dar 720, ok? Também. Tranquilo? Outras formas também da gente calcular fatorial, nessa noção que a gente está determinando, é a seguinte. A gente tem os seguintes fatores, né, que vão aparecer aí na lista para você. Calcule, ó, 11 fatorial dividido por 9 fatorial. Pela definição, se eu for aplicar aqui direto, ó, veja aqui no passado, definição de fatorial é o seguinte, ó, a gente tinha que era fazer o produto de n até n-1, n-2 até chegar no 1. Então, ó, veja aqui, poderia fazer pela definição, sem problema nenhum. Fazer aqui 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que não precisa. Por quê? Tá vendo que aqui embaixo no denominador tem 9 fatorial? E lembra que eu falei anteriormente que a gente pode parar no fator que eu quiser? Desde que, se eu parar antes do 1, eu tenho que lembrar de colocar o exclamação, né, que é o fatorial de um número. Porque eu não fiz não fiz até chegar no 1, né? Eu não fui desenvolvendo até ao máximo que eu podia, que até chegar no 1. Então a gente parou aqui, determino o 9 fatorial. Parei no 9, né? Ok, fatorial, e aqui eu vou ter dividido por 9 fatorial. E aqui que você pode fazer, ó, em vez de desenvolver 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, aqui 9 vezes 8 vezes 7, você já pode cancelar aqui direto, e isso economiza tempo, né? E aí você tem 10 vezes 11, 110. Ou seja, você economizou aí grafite, né, ou a caneta para fazer esse cálculo, né? Então, a gente começa a trabalhar com o fatorial de um número a fim de fazer as nossas contas de maneira mais fácil, né? Ah, professor, se eu quiser desenvolver 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 embaixo e cancelando todo mundo, pode fazer também tranquilo, né? Você só vai perder tempo. Aqui outro exemplo também de algumas coisas que a gente usa bastante nessa teoria, ó. 48 fatorial mais 49 dividido por 50. Um jeito talvez errado que vocês poderiam pensar é o seguinte, ó. Posso fazer aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui no numerador 48 e 49? Então eu tenho aqui, ó, vou deixar o 48 quietinho, 48 fatorial, e vou desenvolver o 49. Ó. 49 fatorial é 49 vezes 48 fatorial. Não esquece do fatorial não, ok? Por que eu parei aqui? Pensa bem, ó, se eu for desenvolver isso aqui, 48 vezes 47 vezes 46 vezes 45 vezes 44 até chegar no 1, e for desenvolver o 49 até chegar no 1, eu vou gastar aqui haja tela e haja folha aí no seu caderno para fazer essa conta. Então não tem necessidade disso. Vamos utilizar essa noção inicial que eu estou mostrando para vocês. A gente desenvolve até de forma conveniente a gente ter uma forma de simplificar aí as nossas expressões, né? E de onde que eu tirei isso? Ó? Veja bem. Aqui em cima está vendo que apareceu 48 fatorial mais 49 numeral vezes o 48 fatorial. E aí você pode usar o seguinte, ó, coloca o 48 fatorial em evidência, porque esse aqui o resultado é um número, né? E aí você vai ter, ó, colocou em evidência que tem um 1 multiplicando, né? Não tem nada, mas tem um 1.
E lá do outro lado tem o 49, ok? E aí você vem aqui e divide, ó, 50 fatorial não é a mesma coisa que 50 vezes 49 vezes 48 fatorial, só usando a definição, ok? E como aqui está multiplicando esse parêntese, está multiplicando tudo, eu posso vir aqui simplificar o 48 com 48. E vejam mais do que isso, ó. 1 mais 49 dá 50. E como está multiplicando, você pode cancelar então 50 com 50. Então o resultado final dessa divisão vai dar 1 sobre 49. Olha que maravilha, que economia de tempo. Ó. Em vez de usar a definição e abrir isso aqui, ia dar mais de 100 termos aqui. Ó. 150 termos você abrindo aqui. E eu consegui fazer ó, nesse pedacinho aqui da tela. Então você economiza tempo, desde que você saiba trabalhar com a definição de fatorial, ok? Então fatorial é isso. A gente fazer essas multiplicações sucessivas até 1, mas lembrando que você pode parar de forma conveniente em algum termo para poder simplificar suas expressões, ok? Então, superada essa etapa da definição, a gente pode definir então o que é uma permutação simples, né, que é o nosso objeto final de estudo hoje. Vocês vão ver que a gente denota por P de n igual a n fatorial. Isso aqui tem um significado, ele é o número de maneiras de dispor n objetos distintos. Ó, olha para essa palavra, foca nela aqui, ó, distintos, distintos. Você tem n objetos diferentes, nada se repete aqui em fila. Então, quando você calcula, por exemplo, ó, voltando lá nossa situação inicial, voltando ali na nossa situação inicial, a gente tem que lá a gente queria dispor as pessoas, né, 4 pessoas em fila, 4 pessoas diferentes, né, sem repetir ninguém. No exemplo anterior, a gente tem então que em vez de fazer o princípio fundamental da contagem, fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você poderia ter falado que era só o fatorial de 4. Ou seja, quando a gente traz essa notação do fatorial, ele significa que você está permutando n objetos distintos em fila. Ou seja, se você tem 4 coisas lá e quer dispor em fila, em vez de você usar o princípio fundamental da contagem, você pode falar que aquilo lá é 4 fatorial. Para que isso, professor? Não poderia usar só o PFC? Pode, tranquilo. É só para fim de economizar tempo, notação e conta. Uma coisa, às vezes, que você vai gastar um pedaço desse tamanho, você faz ali com permutação com fatorial, fica bem menor a conta, mais elegante. Ah, e se eu quiser continuar usando o PFC? Pode usar, tranquilo, certo? Mas a gente vai desenvolver esses conceitos que sempre aparecem nesses estudos e para que vocês falem, eu vi, mas em geral vai dar para resolver quase tudo só com o princípio fundamental da contagem, só que às vezes você pode fazer mais cálculos e contas e não é essa a intenção. Minha intenção é facilitar a vida para vocês, para que vocês consigam fazer essas contas rápido, né? Até lembrando por aquele raciocínio que no vestibular você tem 3 minutos e meio para resolver uma questão do Enem. Então, se você ficar perdendo tempo com essas contas, às vezes, você acaba deixando de fazer alguma questão importante, né? E pode ser a diferença entre quem vai passar e não, ok? Então, vamos estudar mais um pouquinho. Ó. Exemplos. Quantos são os anagramas da palavra matriz? Aí vem a questão, aí talvez você esteja se perguntando, o que é um anagrama, professor? Meu Deus, nunca ouvi falar disso. Anagramas, em suma, eu estou falando de quantas maneiras eu posso bagunçar as letras dessa palavra de forma a obter uma nova palavra. Por exemplo, um anagrama da palavra matriz, eu posso colocar o Z aqui e colocar assim, ó, matriz. Então, isso aqui é um anagrama da palavra matriz, ou seja, eu só peguei o Z e passei aqui para a primeira posição e tirei da última. Um outro anagrama dessa palavra, por exemplo, eu posso colocar MA, coloco o Z aqui, o I, o R e o T. Isso aqui é um exemplo de outro anagrama, ou seja, anagrama são os embaralhamentos que a gente faz aí das vogais e consoantes das palavras de forma a obter uma nova palavra, só que essa palavra não precisa fazer sentido, ok? Ela não precisa existir em nenhuma língua, em nenhum dicionário. A gente está, no fundo, só querendo saber de quantas formas eu posso bagunçar essa palavra, né? Ok? Então, isso é um anagrama. Vamos lá, então, ó. Se a gente não soubesse os conceitos de fatorial e permutação simples, a gente colocaria o quê? Você tem quantas letras aqui na palavra matriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você poderia usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você teria 6 tracinhos, usaria PFC aqui, faria 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas a gente sabe que esse 6, 5, 4, 3, 2, 1 é justamente o quê?
permutação de 6. Ou seja, para calcular quantos são os anagramas da palavra matriz, a gente está trocando aqui o N por 6 e só está determinando o número de maneiras de dispor essas 6 vogais e consoantes que são diferentes. Lembrando, está vendo que não tem nenhuma letra de consoante que repete? Isso é importantíssimo. Você pode fazer isso quando forem objetos distintos. Quando repetir alguma coisa, a gente vai ver no futuro, ok? Em fila. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, para calcular os anagramas dessa palavra, basta falar que é 6 fatorial. E a gente já viu aí que 6 fatorial é 720. Pronto. São resposta, então, temos 720 anagramas dessa palavra. Morreu. Ok? E veja aqui, ó, que se você fosse fazer isso aqui na unha, né? Por exemplo, construir todos esses anagramas, pensa 720 elementos disso, inviável, né? Então, por isso que as técnicas de contagem que a gente está aprendendo são muito úteis para a gente poder fazer os nossos cálculos, ok? Vamos aí para um próximo exemplo, um pouquinho mais difícil, né? Ok? Vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem, considerando novamente a palavra matriz, lembre-se que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Letras, determinar o número de anagramas agora, eu estou colocando restrições, né? Para a situação ficar mais interessante. Vamos resolver agora aqui o item A. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De onde que eu tiro esses 6 tracinhos? Porque são 6 letras. Ou seja, você tem 6 etapas aí para cumprir da sua escolha. Poderia usar o PFC, mas eu vou usar a permutação para a gente economizar tempo e ganhar tempo, ok? A gente quer que os anagramas, agora eu coloquei uma restrição, que eles comecem por MA. Ou seja, não é um anagrama qualquer igual a gente calculou no passado. Agora eu quero que comece com MA. Ou seja, sempre começo pela restrição. Lembre-se disso, né? Qual que é a restrição? Começar com MA. Então tá aqui, seu anagrama. Vai começar com MA. Concorda comigo que quando ele colocou essa restrição no enunciado, ele está fixando, todos os anagramas vão começar com MA. Então aqui não tem mudança, não vai permutar nada. Começa com MA, acabou. O que sobra para a gente permutar? Sobra aqui para usar as letras R, T, I e Z. Ou seja, concorda comigo que aqui se eu fosse usar o PFC eu teria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 a possibilidade. Só que isso aqui a gente já acabou de ver que é o que sobra aqui? Permutação de 4, que dá 4 fatorial, que ou seja, tem 24 anagramas. Ou seja, você tem 24 anagramas que começam com MA, ok? Então, item A superado. Item B. Agora, a gente tem aqui novamente perdão. Aí, fechei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem aqui 6 tracinhos. Agora, ele quer que o item B, os anagramas da palavra, que tenham as letras M e A juntas. Vamos colocar aqui um exemplo para a gente fixar. Por exemplo, elas podem aparecer aqui nessa posição, ó, MA. Vou colocar aqui uma caixinha para elas e eu poderia, sei lá, ter aqui T, aqui o R, o I e o Z. É uma possibilidade dentre esses anagramas que eu quero calcular. Onde que eu quero chegar com isso? A gente tem que contar essa quantidade de anagramas. Veja que eu sempre começo pela restrição. Qual que é a restrição? Ele quer que MA estejam juntas e nessa ordem. Isso aqui é fundamental para a gente resolver o exercício, porque no item C vocês vão ver que quando ele não coloca essa condição nessa ordem, aí a gente vai ter uma quantidade um pouco a mais, ok? Então o que vai mudar de diferente agora? Que agora essas duas letras juntas, elas vão estar variando aqui nas posições, concorda? Ó, elas poderiam aparecer aqui no lugar do MT, elas poderiam estar aqui na posição que eu escolhi, poderiam estar aqui no AR, poderiam estar no RI ou no IZ. Como que a gente resolve isso? Ó, concorda que em vez de ter 6 objetos para permutar, na verdade a gente vai ter 5. Por quê, professor? Sei que você está se perguntando. Porque a gente vai considerar o MA como se fosse só um. Elas não têm que andar juntas? Então a gente vai considerar elas como se fossem uma. E mais do que isso, elas têm que andar juntas nessa ordem. Então por isso que eu fiz uma caixinha aqui nelas, né? Elas vão ser consideradas como uma só. Então quantos objetos você tem para permutar? Em vez de 6 vai ter 1,
1 aqui, 2, 3, 4, 5. Então, para fazer essa conta e calcular aqui, a gente vai ter então que permutação de 5 elementos, ou seja, 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1, né? Usando o princípio fundamental da contagem. Isso aqui de cabeça dá 120 anagramas. Então, você tem 120 formas de construir anagramas onde o MA vai aparecer junto, ok? Uma outra maneira de olhar isso seria fazer 5 casos, né? Onde o MA está aqui nessa posição, o MA está aqui, MA está aqui, MA está aqui, ou MA está aqui, mas não é o caso. A gente quer economizar tempo, quer fazer da maneira mais econômica possível, que seria isso. Então fixe essa ideia, né? Quando ele colocar uma restrição de letras ou vogais ou alguma coisa tem que aparecer junto, a gente vai considerar aquilo como se fosse um elemento só e permuta ali o que sobra, né? Veja que a gente tinha 6 elementos a priori para permutar, mas como tem a condição do MA estar junto, a gente fez um bloquinho aqui e considerou como se fosse um, porque na verdade é isso, eles vão andar juntos, né? É um elemento só, ok? Vamos ver o item C, o que muda para a gente finalizar esse exemplo. Vamos lá, item C, né, para a gente resolver, ó, solução item C. Agora ele quer, ó, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele quer que as letras MA estejam juntas. Veja que agora não tem essa célebre frase nessa ordem. Então, ó, o que vai mudar do caso passado? A gente vai colocar agora o MA aqui, ó, ele vai funcionar como se fosse uma só. Tem um bloquinho aqui porque ele quer que estejam juntas, né? Aí o que sobra? Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos para permutar. Então, você tem aqui, ó, permutação de 5 elementos. Só que, quando você fez permutação só de 5 e ele não estabeleceu que tem que ser nessa ordem, você vai ter todos os anagramas que estão nessa ordem MA e tem também os que estão na outra ordem, que são os AM. Ou seja, você precisa multiplicar por essas trocas, né? E como a gente sabe que a permutação é calculada pela quantidade fatorial, né? Ou seja, essas trocas, basta multiplicar aqui por 2 fatorial. Isso aqui vai te resultar no total de... desculpa. A gente precisa multiplicar lá pelas permutações de 2, nessa notação que a gente estabeleceu, né? Ou seja, a gente primeiro trocou esses 5 elementos de lugar, fez permutação de 5, vezes a multiplicação das permutações lá dentro do nosso bloquinho, né, que está fixo, né, que a gente pode ter os elementos na posição MA e na posição AM, né. Como que a gente resolve esse problema? Com permutação de 2. E por que eu estou multiplicando e não somando? Porque acontece uma coisa e a outra, né, não é uma ou a outra, né, tranquilo? Então, a gente tem permutação de 5, 5 fatorial, vezes permutação de 2, que é 2 fatorial. 5 fatorial dá 120. 2 fatorial dá 2. 2 vezes 120, 240 anagramas. Então, você tem aí essa construção desse exemplo, ok? Vamos para o próximo para a gente ir trabalhando aí essas noções. Exemplo 3. Exemplo 3, então, item A. Veja aí o seguinte, ó. Considere a palavra contagem, ou seja, quantas letras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora eu vou trabalhar com 8 elementos, certo? Determina um número de anagramas que começam com A e terminam com E. Ou seja, você agora vai ter 8 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele está colocando uma restrição, que esse anagrama tem que começar com A, ou seja, está fixado A e está fixado E. Ou seja, aqui não tem mudança, aqui é 1 e 1. Aí você já gastou o A e o E aqui, que estão fixados no início e no fim. Quantas letras que sobram para você permutar aqui nesses demais espaços? Concorda comigo que você vai ter permutação de 6 elementos, que dá 6 fatorial, e a gente já sabe que 6 fatorial é 720. Então veja que a gente está bem mais tranquilo, bem mais fácil de resolver agora. A gente economiza tempo em vez de ficar... Se você quiser usar o PFC e falar, eu tenho 6 elementos para gastar aqui, 5, 4, 3, 2, 1, perfeito, está certinho também. Lembrando, novamente, que quando a gente fala em permutação e fatorial, a gente está
trabalhando com elementos distintos, sem repetição, ok? Então, por isso que a gente está na ordem decrescente aqui. Eu não posso repetir, por exemplo, o A ou um A ou um E aqui, tranquilo? Esse caso a gente vai tratar posteriormente. Item B. Você tem agora os anagramas que começam com A ou terminam com E. Aí vem a questão do OU. Quando a gente fala do E, significa interseção, né? É os dois simultaneamente, o A e o E. Então, a gente estava fixado o A e o E. Agora, o OU, a gente pode ser que seja um ou o outro, né? Ou seja, podem ser aqueles que começam só com A e tem aqueles que terminam com E, mas não necessariamente precisam começar com A, né? Pode começar com C, com O, com M, qualquer outro. Não precisa necessariamente ser o A, né? Então, como que a gente calcula isso? Ó, vamos calcular os que começam com A. Como que você calcula os que começam com A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você coloca o A aqui e aí o A está fixado, né? Você quer os que começam com A. Sobram quantos elementos para você permutar aqui? Concorda que você vai ter 7. Eu vou colocar aqui em cima dessa vez. Você vai ter permutação de 7, que dá 7 fatorial. Não vou desenvolver agora para ficar mais fácil, já já vocês vão entender. E aí a gente vai calcular aqui os que começam, terminam com E, perdão. Os que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os que terminam com E, mesma história aqui dos que começam com A, né? O E está fixado, está aqui na posição, não muda. E aí sobram 7 elementos para você permutar. Então, novamente, você vai ter aqui permutação de 7, ou seja, 7 fatorial. Você está permutando esses 7 elementos distintos aqui que estão dispostos em fila, tranquilo? Só que, vê se você concorda comigo, ó. Quando você fez essa conta aqui com A no começo e variando todas as 7 letras, concorda que dentre essas variações tinham os que terminavam com E aqui, certo? E da mesma forma, você, quando fez essa conta aqui e calculou todos os anagramas que terminam em E, concorda que uma das possibilidades eram os que estavam com A? Ou seja, lá da teoria de conjuntos, você fez o seguinte, você tem uma interseção aqui entre essas duas contas, concorda? E aí, lá para aqueles conceitos que a gente estudou no passado, você contou a mesma coisa duas vezes. Como que você resolve isso? Você precisa tirar a interseção. O que seria interseção nesse caso? Aqueles que começam com A e terminam com E aqui. E a gente já sabe essa quantidade do item A, que são 6 fatorial. Então, para calcular o total aqui, que começa com A ou termina com E, né? Lembra aquela noção da união, né? A gente está calculando não a probabilidade nesse caso, mas a quantidade de elementos do conjunto união, né? Que seria 7 fatorial mais 7 fatorial menos 6 fatorial. Por que menos 6 fatorial? Porque a gente contou duas vezes aqui os que começam com A e terminam com E, certo? Aqui a gente contou uma vez, contou duas. Então, preciso retirar uma para equilibrar a minha conta e ficar certinho. Então, vamos terminar essa conta aqui, ó. Então, disso a gente tem que, para finalizar, a gente vai ter que, temos o item C aqui ainda, tá? C. Temos que 7 fatorial, então, que é a quantidade dos anagramas que começam com A, mais 7 fatorial, que são os anagramas que terminam em E, menos 6 fatorial, que são os que começam com A e terminam com E. Lembrando que eu contei duas vezes, por isso eu estou retirando uma, para não contar a mesma coisa duas vezes. Isso daqui, olha o legal, ó. Tá vendo que eu tenho 2 vezes 7 fatorial, né? Você não precisa abrir aqui, eu vou te ir mostrando os caminhos mais curtos para você economizar suas contas, ó. Aí a gente tem, ó, 7 fatorial concorda que é 7 vezes 6 fatorial menos 6 fatorial. Olha só que legal, ó. 7 vezes 2 não dá 14? Vezes 6 fatorial menos 6 fatorial. Coloca o 6 fatorial em evidência. Vai sobrar, ó, 6 fatorial que multiplica 14 menos 1. E aí, 6 fatorial vezes 14 menos 1 dá 13. Ó, veja como que você simplificou a sua vida. Ó. 6 fatorial a gente sabe que é de cabeça 720 vezes 13.
E aí de cabeça, deixa eu ver, 720 vezes 3 vai dar 4.320 de cabeça. Então, veja que aqui a gente acabou de calcular, desculpa aqui o item B ainda, tá? O item B, que começam com A ou terminam com E. Por que que eu fiz? Ah, professor, por que que você não desenvolveu 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e depois fez 7, depois vezes 6? Para quê? Para economizar. Eu tô te ensinando os atalhos para economizar essas contas para você ganhar tempo, certo? Então, siga essas ideias. Ah, professor, eu quero usar a definição toda hora e desenvolver tudo. Beleza, fica à vontade. O tempo é seu, tá bom? Sem grilo. Então vamos resolver o item C agora, né? Para a gente finalizar esse exemplo. Ó, agora ele quer os que começam e terminam com vogal, né? Então a gente tem o item C agora. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos aqui para gastar. Aí quais as vogais que a gente tem ali? A gente tem O, A e E. São 3 vogais, certo? Tem um O, um A e um E. Então, tanto faz, né? Aqui a única restrição do nosso anagrama é que ele comece com uma vogal, ou seja, aqui na primeira posição, e você lembrando, não pode repetir, que a gente está trabalhando com permutação, são de elementos distintos sem repetição, ok? Então, veja, a gente tem aqui 3 para gastar, né? Eu poderia começar com O, com A ou com E. Então, você tem aqui 3 elementos para gastar. E vamos supor que você colocou o A aqui no começo. Você vai ter aqui no fim o O e o E para gastar. Por que isso, professor? Porque ele deu a restrição. Você sempre começa pela restrição. Ele tem que terminar e começar com vogal ao mesmo tempo. Tá vendo? O I. Não ou, né? Começar ou terminar com vogal. Ele quer que comece e termine com vogal. Então é simultâneo. Então você já gastou. Aqui eu fixei o A e lá botei o OE, mas é a mesma ideia para o O e para o E, certo? Se eu fixar o E, vai sobrar o OA lá. Se eu fixar o E, o O, vai sobrar o AE lá no fim. E aí, quantos elementos que sobram distintos para a gente permutar aqui? 6. E aí, logo, a nossa continha aí para fechar vai ficar o que então? Usar o princípio fundamental da contagem. Ó. Você vai ter que, logo, o total vai ser 3 vezes permutação de 6 vezes 2. E aí, 3 vezes 2, 6. Permutação de 6 é 6 fatorial. Isso daqui vai dar o total de 6 vezes 6 fatorial, vai dar... Deixa eu ver, 6 fatorial, 720 vezes 6. 720 vezes 6 vai dar 6.720, ok? Tranquilo? E só recapitulando aqui, eu deu um pequeno erro aqui do anterior. Fiz uma pequena bobagem aqui, que 720 vezes 13, perdão, não é isso, tá? Mas aí vocês vão me perdoando. Vou pegar a borracha aqui. Eu acabei de lembrar aqui dessa conta de cabeça. Não dá, claro, né? Que dá para ver claramente que dá muito mais que isso. Isso aqui, na verdade, vai dar... Eu refiz as contas aqui e vai dar 9.360. 9.360, tá bom? Me perdoem pelo erro. Aí podemos avançar então aqui para o próximo. Tranquilo? Aqui está o nosso exemplo e a última camada aqui. Então a gente tem 720. Só conferir aqui que eu estou na dúvida ainda. 720 vezes 6 vai dar 0, né? 6, 12, vai 1. 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42 mais 1, 43, né? Então esse aqui que dá 4.320. Perdão também, tá bom? Faz parte aqui. Quando a gente faz de cabeça, às vezes a gente acaba errando, né? Então esse daqui vai dar 4.320. Tranquilo? Então, bora pro próximo. Próximo exemplo aí a gente vai
tratar. Agora um pouquinho mais teórico. Ó. É um exemplo já de exercício vestibular da Universidade Federal Fluminense, né? Então, ó, 3 ingleses, 4 americanos, 5 franceses serão dispostos em fila reta, né? Então já ligo o alerta. De modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas, né? De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada de modo que o primeiro da fila seja um francês. Então vamos lá, a gente tem quantos franceses? São 5, né? Então a gente tem aqui o francês 1, francês 2, francês 3, francês 4, francês 5. Por que eu estou começando com os franceses? Porque eu sempre começo pelas restrições. Qual que é a restrição? O primeiro da fila tem que ser um francês. E por que eu coloquei um francês atrás do outro? Porque pessoas de mesma nacionalidade estão sempre juntas. Então são 2 restrições, certo? E aí depois, tanto faz, você pode colocar americano ou inglês. Vou colocar os ingleses aqui porque veio primeiro, né? São 3 ingleses, então tem o inglês 1, o inglês 2 e o inglês 3. E depois tem os americanos 1, americanos 2, americano 3 e americano 4. Então estão aqui dispostos em fila os 5 franceses, os 3 ingleses e os 4 americanos. Então, ó, ele deu a restrição que esses elementos aqui sempre andam juntos, né? Mesma nacionalidade aqui, mesma nacionalidade andam juntos. Então, esses bloquinhos aqui eu vou considerar como se fosse 1. Aí tá, ok. Para calcular essa quantidade aqui de formas de se permutar aqui esses elementos, vamos pensar o seguinte, ó. Quantos franceses você tem aqui dentro? Lembrando que a sua fila vai começar com o francês, então já está pré-determinado aqui. Só que esses franceses eles podem permutar aqui dentro, né? Concorda? Então você tem ali permutação de 5 elementos dentro dessa primeira caixinha. Aqui a mesma ideia, você tem quantos ingleses para permutar lá dentro, né? São 3, então permutação de 3. E aqui você tem 4 americanos para permutar lá dentro, então permutação de 4. E pelo princípio multiplicativo, você vai multiplicar aqui e vai ter todos esses elementos permutados. Só que um detalhe que está passando batido é que a única restrição que eu tenho na posição por nacionalidade é que tem que começar com francês. Então esse aqui está fixado. Só que você pode permutar, né? Aqui na minha suposição eu coloquei os ingleses antes dos americanos. Só que poderia ser os americanos aqui antes dos ingleses, né? Então preciso também multiplicar no final por permutação de 2. Por quê? Porque pode ser que esses 2 alterem a posição, né? E aí essas trocas vão entrar aqui na nossa conta, ok? E aí fazendo essas contas vai ficar então, permutação de 5 é 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 vezes 2, desculpa aqui, 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2 fatorial. E aí fazendo essas contas, aqui vai dar 5 fatorial é 120, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2. Aí fazendo essas contas aí de cabeça, me ajudem a não errar, vai dar 34.560 maneiras. Então, de quantas maneiras distintas, né? Lembre que são todos elementos diferentes, nada se repete aqui. A fila poderá ser formada de modo que o primeiro da fila seja um francês, são de 34.560 maneiras. Veja que primeiro a gente permutou, né, considerando aqui dentro das caixas. E por que você não multiplicou, professor, pela permutação de 3, né? Já que eu estou considerando cada caixinha dessa como se fosse 1. Por quê? Pela restrição do exercício. Tem que começar com francês, então tá fixado, né? Então o que eu permutei aqui no fim foi só as 2 caixinhas mudando entre elas, tranquilo? Se tivesse mais uma caixinha, por exemplo, aqui, de outra nacionalidade, sei lá, brasileiro, aí a gente multiplicaria no final por permutação de 3, tranquilo? Então vamos para o próximo para a gente ir trabalhando aí essas ideias. Ó, em quantos anagramas da palavra queijo as vogais não aparecem todas juntas, né? Então esse aqui é um caso clássico de... Às vezes é melhor calcular o contrário do que se pede do que calcular o que se pede, que é mais fácil, né? Qual que é a ideia que eu sugiro para vocês? Eu vou calcular todos os anagramas onde as vogais aparecem juntas, né?
Ou seja, onde o U, o E, o I e o O, elas aparecem juntas, vou retirar isso do total e aí concorda comigo que vai aparecer aqueles anagramas onde as vogais não aparecem juntas? Essa é a ideia primordial, né? Por que calcular esses anagramas onde elas não aparecem juntas? Se eu for pensar em casa, vai dar muito trabalho. Então é melhor, às vezes, você olhar para a negação daquilo que você quer que seja. Eu vou calcular o que é junta, retiro do todo e eu vou ter o que eu quero, certo? Então vamos para essa ideia. Ó. Veja que qual que é o total de anagramas da palavra queijo? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 letras. Veja aqui então. 1, 2, 3, 4, 6. Para calcular, já que são elementos distintos, total de anagramas da palavra queijo é a permutação de 6. Ou seja, 6 fatorial que dá 720. De cabeça. 720 aqui. Então, esse aqui é o total de anagramas da palavra queijo. Total da palavra queijo. E aí, agora, veja. Vamos calcular anagramas com as vogais juntas. Então, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar assim, por exemplo, ó, O, E, I, O. Ou seja, aqui tem que aparecer juntinhas. Vou fazer uma caixinha aqui porque quando o exercício dá alguma situação onde as vogais ou as palavras têm que aparecer juntas, a gente vai considerar aquilo ali tudo como se fosse uma coisa só, porque vai permutar de maneira junta, vão dar juntinho. Então é um elemento só. Então, em vez de permutar 6 aqui, na verdade, a gente tem então ó, 1 para colocar aqui. Aqui é um outro elemento e aqui tem um outro elemento. Então, você tem quantos elementos para permutar o total? São 3. Então, você vai fazer permutação de 3 elementos diferentes, certo? Opa, vou colocar um pouquinho para cima aqui para ficar visível para vocês. Ó. Então, você tem 3 elementos diferentes para permutar. E aí vem um detalhe, ó. Concorda que dentro dessa caixinha os elementos podem permutar? Aqui na definição ele colocou só os anagramas onde elas aparecem juntas, né? Tem que ser juntas. Ele falou que tem que ser nessa ordem. U, E e O. Pode ser O, U, E e O. Pode ser em qualquer ordem aqui com elementos. Então, eu preciso, para resolver esse problema, multiplicar aqui pela permutação de 4. Por que isso aqui, professor? Porque aqui dentro pode permutar. E por que eu multiplico e não somo? Pela noção do PFC, princípio fundamental da contagem. Não é um ou outro. Eles vão permutar ali, né? Então, eles vão permutar. Então, fazendo essa continha, você tem que 3 fatorial vezes 4 fatorial. Tranquilo? Eu não vou fazer essa conta, mas veja aqui, o que eu calculei aqui? Eu calculei todos os anagramas onde as vogais aparecem juntas. E aí você tem o total de anagramas dessa palavra. E você tem onde elas aparecem juntas e você quer os que as vogais não aparecem juntas. Como que você calcula? Só pegar o total, que é 6 fatorial, e tirar o que você não quer, que é onde as vogais aparecem juntas. Aí você vai ter o que você quer, que é onde as vogais não aparecem juntas. E é só fazer continha, usando aquelas técnicas. Ó. 6 fatorial vou deixar quietinho, 3 fatorial vou deixar quietinho, desculpa. Eu preciso ir do maior para o menor. Né? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. Aqui, 3 fatorial vezes 4 fatorial. 6 vezes 5 vai dar 30, que multiplica, né? Vou colocar o 4 fatorial em evidência, perdão. 4 fatorial aqui em evidência. 6 vezes 5 dá 30. E aqui, coloquei esse 4 fatorial em evidência, sobrou menos 3 fatorial, que é 6, certo? 6. E aí você vai ter 4 fatorial, 30 menos 6 vai dar 24. E aí 4 fatorial vezes 24, de cabeça aqui, vai dar 24 vezes 24, que dá 576. Então, você tem 576 anagramas, onde
as vogais não aparecem juntas. Então perceba o que eu fiz. Tenta fazer isso aqui de outra maneira, né? Calculando onde as vogais não aparecem juntas, né? Você vai ver que vai ter um monte de casos, né? São muitos casos. O total é 720 menos 576 aí, vai dar um bocadinho bom para vocês fazerem, né? Então tentem fazer, não usando essa lógica aí reversa, mas fazendo da maneira tradicional, que vocês vão ver o trabalhão que vai dar. Assim é muito mais prático e fácil. Então, às vezes, é mais fácil calcular a possibilidade daquilo não acontecer e tirar do total do que calcular de fato o que está pedindo, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. O último exemplo dessa parte da aula, a gente tem uma questão do Enem, se eu não me engano, o Enem 2013, onde diz o seguinte: ó, o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para a convocação dos interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números de 5 algarismos distintos e nenhum deles aparece em dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75913 é. Então pensa você no Enem com a questão dessa para resolver o que você ia fazer. Provavelmente você vai chorar, mas depois da aula de hoje você vai entender e começar a abrir a sua mente para esse tipo de exercício, ok? Vamos entender então a problemática. Ó, a gente vai dispomos dos algarismos 1, 3, 5, 7, 9, né? Para construir esses números aí, né? E aí qual que é a ideia, né? A gente tem que foram distribuídas senhas. Por exemplo, o primeiro candidato aí a essa vaga de contador, com certeza ele recebeu a senha 1, 3, 5, 7, 9, né? Qual que é o menor número que eu posso formar com esses 5 dígitos, né? Que são ímpares, porque os pares foram excluídos, segundo o enunciado. Todos os números foram formados por dígitos distintos de 5 algarismos, né? Então, o menor número que você pode formar a partir desses dígitos é o número 13.579, né? 1, 3, 5, 7, 9. E aí você tem um segundo dígito, né? Que você pode formar aqui, que o segundo candidato recebeu. Depois você tem um terceiro dígito, terceiro número, né? Senha que o terceiro recebeu e o quarto. E assim sucessivamente. Vou colocar 3 pontinhos. Aí em alguma posição, o candidato recebeu a senha 75913. Aí o seu papel vai ser descobrir qual que é a posição, né? Ou seja, qual candidato recebeu essa senha? Será que foi o 80º? Será que foi o candidato na posição 90, 95? Não, porque a resposta vai até 89, né? Mas aqui, será que foi o 89º candidato que recebeu essa senha? Será que foi o 24º, o 31º? Então, qual vai ser a nossa estratégia para resolver esse problema? É a partir das formas que a gente está aprendendo as técnicas de contagem, concorda que eu consigo contar todos os números que vêm antes desse daqui, o que é o premiado, né? Vamos supor, por exemplo, que tenha 40 números antes aqui do 75913. Se tiver 40 números antes dele, esse aqui significa então que vai ser o 41º, ou seja, foi o 41º candidato que recebeu essa senha, tranquilo? Então, o nosso passo vai ser calcular esses números, né? Quantos números vêm antes desse, a partir das técnicas de contagem, e depois a gente soma para ver em que posição que está ali o 75913. Vamos lá, ó. Veja aqui. Aí eu vou pensar o seguinte, eu vou me colocar na situação 1, 2, 3, 4, 5, que são 5 dígitos, né? A senha é composta por 5 algarismos distintos. E você vai começar aqui a sua senha. Ó. Você pode pôr o dígito 1 aqui, concorda? Pode pôr o dígito 3 aqui. Pode pôr o dígito 5. Pode pôr o dígito 7. E fecha. Por que eu não posso pôr o dígito 9, professor? Porque se você botar o 9, apesar de ele estar aqui dentro das possibilidades, concorda que vai passar da sua senha, ela começa com 7. Não pode ser maior do que essa, né? Porque se for maior, passa. E você quer descobrir quem que recebeu essa senha. Então você pode usar uma dessas 4 possibilidades, ok? Então, aqui para a primeira você teria 4, né? Tem 4 possibilidades. Só que veja só, se a sua senha começar com 3 e com 5, você tem a garantia de 100% que esse número vai ser menor do que o 75913, concorda? Mas se você optar por escolher começar com 7 e você fizer a conta dessa maneira, você vai estar, por exemplo, incluindo a senha o seguinte, ó, 7, 9...
5, 1, 3, que é uma possibilidade dentre essas que vai começar com 7, né? Se você fizer 4 vezes permutação de 4 aqui, que é o que a gente vai fazer, você vai tá incluindo essa possibilidade do 7, 9, 5, 1, 3, que é maior do que essa, e a gente ultrapassaria aquilo que eu quero calcular, ok? Então a gente vai ter que tomar o cuidado de, nesse caso, é aquele que dá problema, se a gente incluir e tentar fazer tudo de uma vez só. Então nós vamos ter que dividir em casos, ok? Com essa restrição, com todas essas restrições que estão sendo dadas, a gente vai ter que dividir em caso. Então o primeiro caso vai ser justamente esse. Primeiro caso, a gente vai, eu vou pegar a borracha aqui, eu vou desconsiderar o 7, porque eu não tenho a garantia que esse número vai ser menor se o 7 estiver aqui. Vou apagar o 4. Mas concorda que esses 3 casos, né, onde o número começa com 1, com 3 e com 5, está perfeito. Posso tratar eles de maneira igual porque é o mesmo caso, né? Então você tem 3 possibilidades aqui para o primeiro dígito. Ou começa com 1, com 3 ou com 5. E quantos que sobram para cá? Usado 1 aqui, vão sobrar 4, né, que seriam 3, 5, 7 ou 9. E os demais? Ou concorda que aqui eu tenho uma permutação de 4? Aí com isso eu vou ter no total 3 vezes permutação de 4, que é 4 fatorial. Ou seja, vai ficar 3 vezes 24, que vai dar 72 de cabeça, né? Certo? Então você já sabe que tem 72 números antes que começam com 1, com 3 ou com 5. Você calculou todas essas permutações distintas desses números, né? Então você tem 72 senhas antes, né? Vamos ver se tem mais. Qual que seria o próximo caso, né? Vou colocar aqui esse aqui, o primeiro. Qual que seria o nosso segundo caso? Aí você agora vai fixar os números que começam com 7, né? Que era o problema que a gente tem que tratar separadamente. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Agora o número que começa com 7. Aí você vai para o próximo dígito, né? Como que a gente tem a garantia que esse número aqui vai ser menor do que o 7, 5, 9, 1, 3, que é o que está aqui? Se esse dígito aqui for 1, você tem a garantia que vai ser menor. Se ele for 3, você tem 100% de chance que esse número vai ser menor que o 7, 5. Se aqui for 5, e você considerar aqui com 3 possibilidades, né? Agora o 7 está fixado e aqui vai variar 2 possibilidades. Se eu incluísse o 5 nessa jogada, eu estaria, por exemplo, incluindo esses números aqui, ó, o 7, 5, e aqui poderia ser que ultrapassasse o 9 e 1, 3, né? Então, para não correr o risco de ultrapassar, para mim ter a garantia, eu vou contar todos os números que começam com 7, aqui tem 1, 3, e aqui eu vou permutando, né? Que são os 3 que sobram. E o 7 está fixo aqui nessa jogada, ok? Para não correr a chance de contar coisas a mais, eu não quero, né? Eu quero chegar exatamente na quantidade que tem antes dos 75.913. E aí você vem aqui para sua conta, você vai ter 2 vezes permutação de 3, que é 6, né? A gente já viu aí no início. 3 fatorial, que é 2 vezes 6, que dá 12. Então, ó, 12 mais 72 já dá 84. Então, você já tem 84 números que estão antes desse daqui. Você já tem a garantia. Então, você já excluiria a letra A, B e C, né? Ficaria entre duas. Veja que se você contar um errado aqui, você vai passar e talvez atinja uma resposta errada, né? Vamos ver os próximos casos aqui em outra tela para ver se a gente conclui. Ok. Vamos ver o terceiro caso, né? Terceiro caso, a gente já está aqui na casa do 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe que o número começa com 7. Você já contou todos os que começam com 1, 3 aqui no segundo dígito e a gente vai para o próximo. Vou fixar o 5 para ter a garantia que esse número é menor que o 7, 5, 9 1, 3. Vou colocar ele aqui para a gente não esquecer dele, certo? E aí você tem, ó, quais as possibilidades de dígito aqui agora para a terceira casa? Concorda que 1, 3 são as suas possibilidades. Por que só 1, 3? Porque o 5 você já está usando aqui e o número tem que ser de algarismos distintos, não pode repetir. Você já está usando o 5, não pode ser 5. E não pode ser o 9, porque senão você já estaria aqui no número, né? Corre o risco de passar. Mesma ideia que a gente usou anteriormente, o 7 e o 5 estão fixados. Então aqui você tem duas possibilidades e aqui você tem permutação de 2, né? Para brincar. Então você vai ter 2 vezes permutação de 2, que vai dar no total de 2 vezes 2 fatorial, que dá 4. E vamos para o quarto caso. Qual que seria o quarto caso, né? Quarto caso, 1, 2, 3, 4, 5.
Você tem aqui, vai ter o 7, 5, agora você tem aqui a garantia, que é o 9, né, fixado, e aí você vai para o próximo, né? Sobrou o dígito 1 e o 3. Se você considerar, você tem só mais dois casos, né, que é o 3,1 e 1,3. Só que o 3,1 passa do 75.903, então, no quarto caso, já tem de fato que chegou no número procurado, que é o 75.913. Então, logo, o que a gente tem, ó? Aqui a gente contou, foram 4, né? Vamos voltar aqui na próxima, na tela anterior, ó. Então, para finalizar, deixa eu só selecionar a tela, ok. Então, quantos que a gente contou no total, ó? A gente tem 72 e 12 aqui, ok? 72 e 12. Então, ó, foram 72 números, mais 12 números, mais esses 4 que eu terminei de contar aqui. Então, antes dos 75.913, tem 72 mais 12, 84, mais 4 deu 88 números. 88 senhas, né? Então, você tem 88 senhas. Aí você vai lá na hora do vestibular e marca o quê? Você vai lá e marca a letra D. O que você vai fazer? Fez esse tanto de contator, errou a questão. Por quê? A gente calculou os números que vêm antes dos 75.913. O que eu estou falando? Que são 88 números que vêm antes dos 75.913. O 75.913 é o 89º número, né? Então a resposta certa é item E. Então toma muito cuidado com esse tipo de questão e ainda mais quando cai em prova. Se atente aos detalhes para ser assertivo, ok? É isso que eu tinha para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.